Hoje nós vamos conversar sobre transtornos psicopatológicos, sobre obsessão, porque na verdade nunca houve, como agora na atualidade, um número tão grande de pessoas apresentando transtornos psíquicos, como a depressão, a ansiedade, a esquizofrenia, o autismo principalmente. Nós temos percebido isto. E muitas pessoas questionam se os transtornos psicopatológicos são de origem física ou espiritual. Mas, na verdade, os estudiosos do comportamento humano têm concluído que isso está ocorrendo porque a humanidade vive um momento de enorme vazio existencial. E nós temos falado sobre isso aqui no canal, nós temos visto em outros canais que tratam da questão espiritual, que isso ocorre por conta dos enfrentamentos que todos nós temos realizado neste momento planetário de transição, né? A depressão, por exemplo, assim como a maioria dos transtornos, tem também a sua causa na base da depressão ou vazio existencial. Mas um motivo bastante específico que dispara essa doença seria a falta de elaboração das situações difíceis da vida. Seria a não aceitação da realidade da vida, né? E a gente deve observar que a depressão, ela é determinada pela diferenciação da tristeza comum, não é? Seria a continuidade dos sintomas de tristeza e desânimo por um tempo muito prolongado. Então, nós vamos notar que nós estamos todos passando por um momento existencial onde a vida está nos impondo reflexões mais profundas sobre o real motivo do existir, né? E isso nos leva a sair da zona de conforto para passar a questionar a própria existência. E isso vem ocorrendo de forma muito maior e muito mais intensa do que em momentos passados da nossa existência. Antes a gente não percebia muito isso. E essa situação tem levado muitas pessoas a experimentar transtornos, principalmente os estados deprimentes. Infelizmente, existem pessoas que já trazem o transtorno no momento que nasce, muitas das vezes, mesmo com ajuda terapêutica e às vezes até espiritual, levam o transtorno para o final da vida. Infelizmente, isso acontece. Isso pode ocorrer com qualquer transtorno, não apenas com a depressão, não é? Na verdade. Mas aí muitos vão falar, como assim a pessoa já nasce com um transtorno psíquico? Nasce porque o transtorno pode se originar no útero ou em vidas passadas, como nós vamos ver mais adiante. Mas desde a época do Carl Jung, o conceito da origem do transtorno psíquico ser de ordem espiritual já existia. O Jung dizia, na sua obra Psicologia do Inconsciente, que as perturbações nervosas são de origem psíquica e exigem um tratamento da alma. Ele dizia que o padecimento do doente vem da alma. E dizia ainda que o médico necessita ser um psicólogo, ou seja, um conhecedor da alma humana. Não apenas do lado físico do paciente, não é? Ele afirma que desde a época de Charcot já se sabia que o sintoma neurótico é psicógeno. E o que é isso? Significa que não existem causas orgânicas que justifiquem a neurose. Então, conclui-se que a neurose é proveniente da alma e que qualquer sintoma histérico pode ser provocado pela sugestão. Então, nós sabemos que os transtornos realmente vêm da alma humana e que a alma, por sua vez, habita o corpo, mas não é o corpo. De forma que não adianta tirar a doença do corpo, tentar tratar o corpo não tratando a alma. Isso não resolve o problema. Então existem psicoses, por exemplo, como o toque, que são psicoses conscientes. O paciente, o doente sabe que tem a doença, mas não consegue parar com aquilo. É muito sofrível. A pessoa fica escrava, né, do transtorno. E a ajuda medicamentosa, terapêutica é necessária. Ela deve sim englobar o lado físico, mas também o lado espiritual, ou seja, não adianta a gente esquecer que a causa do transtorno ela é de ordem da alma espiritual e inclusive ela pode ser um transtorno mediúnico, ou seja, não ser nem um transtorno, ser de ordem mediúnica a questão. Então a gente tem que observar a questão da mediunidade e das obsessões espirituais. Por isso o tema transtornos psicopatológicos e obsessão.
Quantas pessoas são médiums na realidade e a sua mediunidade acaba sendo confundida com psicoses, com doenças mentais? Nós sabemos que isso ocorre desde sempre, né? Sempre existiram sanatórios que são lotados de pessoas que são médiums e que foram consideradas pessoas loucas, quando na realidade não passa de mediunidade. E existem estudos na área da psicologia e da psicanálise que diferenciam o que são transtornos psiquiátricos e o que é mediunidade. Então, a depender do caso, somente através de uma casa espírita, de um tratamento espiritual adequado, a pessoa pode ser curada. E muitas vezes até sem medicamentos. É verdade, porque a mediunidade pode ser confundida com uma pseudo-esquizofrenia, por exemplo. Então é necessária orientação para que a pessoa possa tomar conhecimento da sua própria mediunidade para passar a lidar com isso de uma maneira mais correta e equilibrada. Agora, em se falando dos transtornos psicopatológicos, no mais das vezes, eles podem decorrer de sentimentos e emoções negativas, como a ansiedade, por exemplo, o estresse, o medo, o ciúme, a raiva, o ódio e assim por diante. E podem se refletir no corpo físico isso daí. Podem não, isso ocorre, né? Porque as emoções negativas, elas fazem parte da nossa vida, mas elas precisam ser processadas através da inteligência emocional. Nós já vimos isso lá atrás no tópico inteligência emocional. A inteligência emocional consegue sublimar as emoções negativas, transformando essas emoções em virtudes, não é? É assim que nós passamos de sentimentos negativos para virtudes. Mas se isso não acontece, esses estados de alma, essas emoções ruins não são combatidas, ou seja, essas emoções ruins não são sublimadas. E elas colocam a pessoa numa sintonia vibratória baixa, ruim, inferior, onde ela passa a atrair espíritos que se afinizam com essa baixa vibração, espíritos que passam a influenciar essa pessoa, piorando ainda mais a sua vibração e as emoções que já estavam ruins, né? Esse é um processo muito comum. Daí a gente já pode dizer que a obsessão já está instalada. E essas obsessões, elas podem ser a causa das psicopatologias, das mais diversas. Então, existem 3 tipos de obsessão espiritual que a gente deve conhecer. Obsessão simples, né, que é aquela sugestão espiritual negativa, e a fascinação e a subjugação, que são as formas mais graves e mais complexas da obsessão, onde o espírito passa normalmente a agir pela pessoa. Ele toma conta completamente do psiquismo do obsediado. O transtorno como o TOC, por exemplo, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, que nós falamos agora há pouco, fica entre a fascinação e a subjugação. Normalmente, nesse transtorno, há uma obsessão grave, sim. E em função das dificuldades da pessoa, do encarnado, fica fácil para o espírito obsessor fazer a indução, né? Induzir a pessoa ao medo. Como, por exemplo, no TOC, se a pessoa não fizer tais coisas que o espírito sugere, aqueles rituais, aqueles atos repetitivos, algo muito ruim vai acontecer para a pessoa. Isso é uma sugestão. Isso é muito fácil da gente perceber, uma sugestão espiritual de obsessor. E isso acontece porque, muitas vezes, por falta de valores éticos, morais suficientemente apoiados, né, no amor, na fraternidade, por falta de energia mental suficiente, de apoio psicológico suficiente, a pessoa acredita nessas ideias perniciosas desses espíritos, né, obsessores, sendo levado a essas obsessões, a transtornos, a compulsões das mais diversas. Isso com várias coisas, com álcool, com comida, com jogos, não é? E é muito triste e doloroso isso, porque a pessoa fica refém, né, dessas sugestões espirituais, dessa dominação muitas vezes, porque quando se chega na subjugação já é uma dominação. E isso tem que ser combatido o quanto antes para evitar essas situações infelizes que se perduram muito tempo e pode se tornar irreversível até para a vida toda, como nós falamos. Aí vem a questão, qual seria a solução? Nós já temos aí a dica, não é? Mas vamos lá, através de medicamentos. A gente tem que frisar que muitas vezes o indivíduo, mesmo sendo obsediado, ele necessita também dos medicamentos
para ajudar a silenciar os sintomas. O medicamento não vai resolver na causa, mas ele ajuda a silenciar os sintomas, mas nunca vão curar o transtorno. Somente a partir da reforma íntima é que se começa a cura das psicoses, das depressões e de qualquer transtorno psicopatológico, ou seja, a reforma íntima é o melhor remédio para o mal, mas os medicamentos nem sempre vão poder ser dispensados, é importante essa conscientização. O espiritismo nunca indica, nunca dispensa a ajuda medicamentosa ou de médicos, né? Nunca dispensa a ciência. Além do medicamento, a fé, porque a crença que somente a vontade divina controla nossas vidas pode evitar a ansiedade e os medos. E a mudança deve ser realizada imediatamente, porque é preciso sair da sintonia com o espírito obsessor primeiramente, é preciso entrar na sintonia da fé, em Deus e no amor, na misericórdia divina, é preciso mostrar a esse espírito enfermo que você mudou e que você não será mais alvo dessas influenciações maléficas e doentes e perniciosas, que a força de Deus na tua vida é maior. Então a mudança para o bem ajuda o controle mental e o afastamento desses maus pensamentos e maus sentimentos. Algo muito importante, além da fé, além dos medicamentos quando necessários, a crença na reencarnação. Como eu acabei de falar, quando a pessoa não acredita no processo reencarnatório, fica mais complicado entender todo esse processo. E como eu disse, desde Carl Jung até a psicologia moderna, a existência da alma humana já é admitida, inclusive também a tese da existência de vidas anteriores a essa. Concluindo que os transtornos que são desenvolvidos nessa existência são de mais fácil resolução, é claro, do que aqueles que vêm de vidas passadas. Aquelas situações de uma vida passada que o indivíduo não conseguiu equacionar, resolver, essas são mais complicadas, mas também passíveis de tratamento, com certeza. Não é porque é mais complicado que não se trata, é claro que sim. No mais das vezes, a enfermidade é o dreno, é o expurgo das energias ruins que vieram, né, do espírito para o corpo, como forma regenerativa. Então é preciso compreender que muitas vezes o transtorno já vem instalado da existência anterior. Então a fé, a crença na reencarnação é primordial. O entendimento, a compreensão dos processos reencarnatórios ajudam muito na libertação dos processos psicóticos e depressivos. Vejam bem, o corpo físico é reflexo do corpo espiritual. De modo que quando existe lesão no corpo espiritual, na reencarnação, o desequilíbrio é transmitido ao corpo físico. Mas, sendo o transtorno originado em vida passada ou na vida presente, quando aflorado o problema, é preciso tratar de maneira adequada. É preciso a conscientização do problema. Então a gente pode concluir que os transtornos, as enfermidades e as psicoses são frutos de mazelas da alma, do ser. Por isso mesmo que é preciso tratar o corpo e a alma. A questão da ajuda familiar, além de tudo isso, é muito importante, porque na família é que estão reunidos os espíritos afins, que têm afinidades positivas e negativas, porque nem tudo são flores, né? Nós sabemos disso. Mas é na família que estamos reunidos para fim de crescimento pessoal, para reajustes que são necessários. E normalmente os espíritos renascem na mesma família trazendo os mesmos compromissos espirituais. Nós podemos perceber isso. Os problemas, as dificuldades, elas são comuns nas pessoas da mesma família. E normalmente as raivas, os desajustes entre os membros da família estão apenas refletindo as mesmas dificuldades que já vêm vindo do passado, não é? Claro que todos devem buscar a cura e o reequilíbrio, mas em casos de doença de difícil curso, a compreensão da família, o acolhimento familiar, evitando julgamentos e críticas, ajuda sobremaneira no processo da aceitação, em passar por esses processos, né? Da melhor forma, com resignação, com processo de libertação, mas sentindo o acolhimento familiar. Isso é muito importante, é imprescindível. Tanto o doente quanto a família devem compreender que o mal muitas vezes é o remédio, porque através da dor são apontados os desequilíbrios que devem ser sanados, tanto no doente quanto na família. Porque se a família está passando por essa questão com algum membro,
né, familiar seu, é porque essa pessoa também tem que passar por isso, por essa dor. Então a dor é o remédio tanto para o doente quanto para a família. A dor aponta quais mudanças o indivíduo deve realizar em si a fim de se curar, e a família também, o familiar também. Por isso é importante tanto o doente quanto seus familiares compreenderem sobre todo esse processo. E a ajuda espiritual é uma questão imprescindível. Vamos dizer que em qualquer casa espiritual, seja nas igrejas, nos templos, mas aqui nós vamos falar da casa espírita, porque nós estamos estudando sob a ótica kardecista principalmente. A casa espírita pode ajudar demais na cura através de tratamentos espirituais. O correto direcionamento e desenvolvimento da mediunidade é fator imprescindível para o controle e para a cura dos distúrbios, não é? Embora o tratamento médico convencional, como eu falei, nunca deve ser dispensado, a terapêutica espírita jamais dispensa o tratamento médico. São ambos aliados, tem que andar pareados. E vamos lembrar sempre que nós estamos sempre ligados às mentes que pensam igual a nós. Portanto, é necessário pensar bem, positivamente. Muitas vezes é necessário acompanhamento espiritual, não é? Seja na casa espírita, seja nas igrejas, pois estando num ambiente, num clima especializado, muito mais fácil fica e se torna o controle mental, direcionando para o bem, para o amor, para a fraternidade, né, para as coisas altruístas da existência. E para a gente concluir aqui a nossa reflexão de hoje, além do tratamento médico, medicamentoso, quando necessário, como nós falamos, a reforma íntima, a reforma moral, é necessária a oração, a ajuda familiar, o fortalecimento da fé raciocinada, o passe magnético e de cura, a água fluidificada, não é? São preciosos meios de ajuda no processo de cura. E por fim, resumindo, ninguém está condenado a padecer de mal algum na vida, nem de transtornos psicológicos, nem físicos e nem espirituais, porque Deus nos criou para a saúde, para a felicidade. A gente vem falando muito sobre isso nas nossas reflexões. Deus não quer a nossa infelicidade, Ele quer o nosso bem, a nossa alegria. Se nós adoecemos, é sinal de que mudanças precisam ser realizadas, cabendo ao doente a conscientização dessas mudanças, que precisa operar em si mesmo, e a determinação e a força de vontade em fazê-lo. Todos nós podemos e todos nós devemos nos conscientizar e mover forças para a libertação de todo o mal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, dessa nossa reflexão. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, compartilhe com seus familiares e amigos para a gente divulgar o bem, o conhecimento, e deixe seus comentários, sua opinião, suas perguntas para a gente interagir, para a gente abrir a mente cada vez mais, para crescermos consciencialmente cada vez mais. Ok? Fiquem bem e até a próxima.